Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Ela deixou me vencer. Canta aí, família. Levou meu coração, mas eu não sei qual. Não entendi porque ela foi embora. E eu fiquei pensando o quê? Em como foi e qual vai ser agora. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça com você trocando ideia. Eu sou Euri Benevento e é isso aí, galera, sempre com você aqui trazendo bastante coisa pra gente conversar, bastante coisa legal pra falar da vida, falar do nosso dia a dia, das coisas que acontecem. E esse é o nosso 5º episódio da 2ª temporada do Terça Nobre. Olha só que maravilha, pra você que tá toda semana curtindo com a gente aí no Facebook, os links que eu coloco lá do Spotify e também do Anchor, do Google Podcast. Então tem várias opções para você curtir o nosso programa, para você ouvir o nosso programa, e dá para você ouvir de graça, não precisa pagar nada, isso que é legal. E tem no YouTube com imagem também, os bastidores um pouquinho diferente hoje aqui do nosso Terça Nobre. Olha só, tem o Chavinho aqui comigo, para quem tá assistindo, ó. Estou com o bonequinho do Chaves aqui com o seu sanduíche de presunto, depois você olha lá. E mais algumas coisas também, Taça Libertadores 99, Taça da Copa do Brasil 2015, já com essa semana derradeira aí de final de Libertadores. E é isso, para você que tá curtindo o nosso Terça Nobre, já te convido também a se inscrever no meu canal Euri Benevento, youtube.com/Euri Benevento. Se inscreve lá, dá essa forcinha pra mim, vamos chegar aí a 1000 inscritos pra poder dar aquela monetizada legal no canal, para poder fazer umas coisas diferentes também no canal. Então, para você que tá ouvindo a gente aí pelos aplicativos, né, Spotify, Google Podcast, Anchor, vai lá no YouTube também, youtube.com/euribenevento, se inscreve no canal, assiste também os bastidores do programa, que você vai me ajudar bastante também. Então, para você que tá curtindo, dá essa forcinha também pra mim, muito obrigado. E agradeço a todo mundo que vem falando comigo em relação aos cortes do Terça Nobre, né? Que agora, seguindo essa onda dos cortes dos podcasts, né? Assim como eu já vi muitas vezes o Flow fazendo isso. Na verdade, o primeiro que eu vi fazendo isso foi o Flow, né? Cortes do Flow. Aí eu falei, poxa, que legal, vou tentar fazer no Terça Nobre também, mas aí fui vendo alguns trechos legais que dava pra colocar, que às vezes a galera não consegue escutar o programa inteiro, né? Às vezes tá sem tempo, tá na correria, às vezes deixou passar batido algum certo episódio, e aí eu falei, pô, vou colocar também pra galera poder curtir, poder acompanhar comigo. Às vezes deixa aquele gostinho de quero mais, e aí a pessoa vê aquele pedaço e aproveita e já vai assistir o programa inteiro. Então agora tô colocando aí os cortes do Terça Nobre também, então durante a semana inteira você vai curtindo vários trechos de outros episódios do Terça Nobre, algumas mensagens também. Então pra você que tá ligado aí, vem bastante novidade no canal, e agradeço a todo mundo que tem dado esse retorno pra mim no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube mesmo. Tá rolando vários comentários no YouTube, eu tô feliz com isso, porque os vídeos tinham poucos comentários, agora tem uma galera comentando, então isso já me deixa bastante contente, e caminhando aí pro nosso canal crescer cada vez mais, pro podcast Terça Nobre crescer também, pra gente ter bastante convidados aqui também. A ideia é sempre ter convidado, mas devido a toda essa situação atualmente, né, de pandemia e também de estrutura do programa, fica mais difícil a gente ter convidado sempre, mas estamos tentando, estamos sonhando, então vamos lá fazer o Terça Nobre crescer, o nosso canal crescer, beleza, galera? No programa passado a gente falou sobre qual o objetivo da sua vida, né, e as coisas que a gente precisa fazer para correr atrás, para não desanimar, e também tem um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje. E no tema de hoje eu vou seguir mais ou menos essa linha também, falando sobre o que podemos fazer quando perdemos o foco. Porque, por exemplo, nesses últimos tempos, né, em 2020 que a gente passou um ano bastante conturbado, e em 2021 que começa com um grande ponto de interrogação, e aí a gente fica pensando, né, poxa, e agora, o que eu vou fazer? Vou trabalhar? Quem tá trabalhando quer continuar onde está trabalhando, quem está estudando quer continuar os estudos, então a gente fica naquela coisa, e às vezes a gente está com tanta coisa na cabeça que a gente perde o foco, porque hoje a gente tem muita informação, que nem, por exemplo, quando começou a pandemia, liberou muito curso grátis, né, muito curso grátis, então tinha curso de tudo que é jeito, vários cursos grátis para você fazer, vários livros grátis para você baixar e ler, várias coisas, então assim, tinha muita informação como tem hoje mesmo. A internet, ela facilita muito a nossa vida em questão de informação, então assim, chega muita informação, é um bombardeio, né, o tempo todo a gente está sendo informado de um monte de coisa, e assim, eu acho que quando tem muita informação, a gente fica também confuso, né, como uma vez o Jaime veio aqui no programa e até falou, para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Então quando a gente perde o nosso foco, é isso, a gente
vai aceitar qualquer coisa porque a gente não sabe exatamente o que fazer. E hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso pra gente tentar manter um foco, escolher um caminho, tentar fazer as coisas pra dar certo aquilo que a gente tem planejado. Eu quero começar lendo um texto aqui que eu já vi no Facebook algumas vezes, que sempre circula, já vi em quadros também. Lembra? Antigamente, né, quando eu era molequinho, assim, eu tinha uns 4, 5 anos, eu lembro que tinha muito quadro do Charlie Chaplin, que vinha com frases, vinha com fotos. Hoje em dia eu vejo pouco quadros desses, mas teve uma época que estava bem alta, assim, os quadros do Chaplin, né, e aí tinha quadros com frases, com fotos, eu achava tão legal, e o Chaplin era de uma inteligência, assim, gigantesca, deixou um grande ensinamento, né, foi um grande artista, grande cineasta, que deixou a sua marca no mundo, livros que contam a história dele, eu tenho um livro que conta a história dele, chama Chaplin, Uma Vida, que é muito legal, teve uma história sofrida também, mas assim, ele refletia muito sobre a vida, né, ele falava, ele deixou bastante coisas escritas, assim, coisas que ele passou, frases de ensinamentos, coisas que a gente pode fazer, lições para a vida. E um desses textos que eu vou ler hoje se chama Ensinamentos da Vida, de Charlie Chaplin. A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem tirá-las do meu coração. Sorrir às pessoas que não gostam de mim, para mostrá-las que sou diferente do que elas pensam. Fazer de conta que tudo está bem quando isso não é verdade, para que eu possa acreditar que tudo vai mudar. Calar-me para ouvir. Aprender com meus erros. Afinal, eu posso ser sempre melhor. A lutar contra injustiças. Sorrir quando o que mais desejo é gritar todas as minhas dores para o mundo. A ser forte quando os que amo estão com problemas. Ser carinhoso com todos que precisam do meu carinho. Ouvir a todos que só precisam desabafar. Amar aos que me machucam ou que querem fazer de mim o depósito de suas frustrações e desafetos. Perdoar incondicionalmente, pois já precisei desse perdão. Amar incondicionalmente, pois também preciso desse amor. A alegrar a quem precisa, a pedir perdão, a sonhar acordado, a acordar para a realidade sempre que fosse necessário, a aproveitar cada instante de felicidade, a chorar de saudade sem vergonha de demonstrar. Me ensinou a ter olhos para ver e ouvir estrelas, embora nem sempre consiga entendê-las. A ver o encanto do pôr do sol, a sentir a dor do adeus e do que se acaba, sempre lutando para preservar tudo que é importante para a felicidade do meu ser. Abrir minhas janelas para o amor, a não temer o futuro. Me ensinou e está me ensinando a aproveitar o presente como um presente que da vida recebi, e usá-lo como um diamante que eu mesmo tenha que lapidar, lhe dando forma da maneira que eu escolher. E a gente começa com esse texto muito bonito do Charlie Chaplin, com ensinamentos mesmo, a gente olhar diferente para a vida, a gente olhar diferente para as coisas que a gente tem, as oportunidades que a gente tem na vida, e também saber demonstrar força em momentos que pessoas nos veem como fracos, e também não ter vergonha das nossas fraquezas e das nossas tristezas. Não dá pra gente ser forte o tempo todo. Todo mundo tem que chorar, todo mundo sofre. Como diz, né, naquele filme que eu já falei aqui também algumas vezes, a dor precisa ser sentida, né? Parece que não, mas a gente precisa saber entender o luto, né? Não só de morte, mas também de quando a gente perde alguma coisa. Teve um programa que a gente falou isso, tive a participação do Jaime aqui, ele, né, falou isso também, a gente precisa saber passar por aquela etapa. E é isso, às vezes a gente termina um relacionamento, né, que nem eu comecei o programa ouvindo aquela música, ela deixou um bilhete dizendo que ia sair fora. Se eu fico pensando muito quando eu tô ouvindo essa música, me dá uma vontadinha de chorar, assim, uma tristeza, lembrando de um certo relacionamento que acabou. E às vezes é isso, às vezes já aconteceu comigo, assim, não só nesse relacionamento, mas em outros relacionamentos que eu tive, de o relacionamento acabar e eu cortar completamente todos os laços. Não falar com mais ninguém, bloquear, sair de tudo, de rede social, de WhatsApp, de tudo. Só que aí ignorar aquele sentimento de tristeza, ignorar aquele sentimento de dor que eu tava passando por ter acabado um relacionamento. E na verdade, quando a gente faz isso, a gente só adia o sofrimento. Então, assim,
quando acaba um relacionamento e a gente não sente aquela dor, a gente não chora, a gente finge que tá tudo bem, vai dar um rolê, vai curtir a vida, então uma hora a vida vai cobrar de você, vai somar, né? Como dizem, né? A somatória de fatores, somatórias de coisas. Então, quando vier uma dor maior, você vai, de repente, descarregar aquela dor antiga junto com essa dor nova e maior, e aí você fica realmente descontrolado. Então, eu também acho que teve momentos que eu não senti totalmente o luto que eu deveria sentir quando acabou alguns relacionamentos. Então, tipo, quando acabaram alguns relacionamentos, então isso acho que me afetou em vários outros setores da vida, né? Como trabalho, como objetivo de vida, conforme a gente falou do tema da semana passada. Mas, então é isso. Esse texto também diz isso, que a gente precisa saber o nosso lugar. Saber a hora de parar, saber a hora de continuar. Saber que tem horas que a gente vai precisar ser forte e vai ter horas que a gente que não tem problema nenhum se a gente não conseguir ser forte naquele momento. E às vezes a gente precisa mais ouvir do que falar. Às vezes a pessoa quer trocar uma ideia simples, ela precisa desabafar e não tem ninguém, porque as pessoas elas começam a se afastar. Então você manda uma mensagem: oi, tudo bem? Tudo, pronto. E aí já não vai deixar. Se a pessoa começar a reclamar, se a pessoa começar a falar alguma coisa, o amigo ou a amiga já fala: ih, nossa, já tá reclamando. Se não falar isso na frente, vai falar por costas. Então, tem muita gente que às vezes precisa de um momento só para desabafar, e aí é onde a gente entra com o nosso ombro amigo também. Então tem momentos que a gente precisa também. A gente precisa desabafar, mas pode ser que tenha alguém precisando mais que a gente. Pode ser que tenha alguém que está precisando falar mais do que a gente. Então por isso que o Chaplin diz saber calar. Saber falar e saber calar, né? Momentos que a gente precisa ouvir, mais ouvir do que ser ouvido. Então a gente vai descobrindo, né, várias maneiras aí de como lidar com isso. Fácil nunca foi, né? A gente vai tentando aprender. Quando eu falo de manter o foco, é isso, né? A gente pega aí um ano que foi completamente conturbado, 2020, a gente começa 2021 de um jeito muito devagar, meticuloso, porque a gente não sabe até onde a gente pode ir, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai ter vacina para todo mundo, se não vai, se a gente vai conseguir voltar às nossas vidas de uma maneira que era mais parecida possível do que era antes da pandemia, né? A gente sabe que muita coisa vai mudar, realmente vai mudar para sempre, mas assim, a gente fica pensando, poxa, mas e agora, né? E por isso que eu falei essa questão de bombardeios de informação, né? Que nem eu tava conversando esses dias com alguns amigos sobre séries, né? Tava falando, pô, mas que novela que você achou legal? Que filme que você achou legal? Eu tava pegando uma lista de filmes pra assistir, tava fazendo a lista assim, que eu queria assistir todos os filmes do Jim Carrey, né? Eu quero assistir todos os filmes, que eu sou muito fã do Jim Carrey. Inclusive, o meu amigo Vitor Zene me deu essa sugestão pra fazer um programa especial do Jim Carrey. Logo, Vitão, vou fazer um Terça Nobre especial Jim Carrey aqui, falando sobre os filmes dele, sobre o trabalho dele, muita coisa bacana. E eu queria fazer essa lista, né, do Jim Carrey. Falei, pô, vou assistir todos os filmes dele, desde o começo, que eu quero... Eu já assisti muita coisa. Eu acredito que eu assisti, tipo, sei lá, uns 60%, 70% dos filmes dele. Acho que quase todos eu já assisti. Tem uns e outros que é mais difícil de achar, tal, mas eu assisti bastante coisa. Mas eu falei, não, agora eu vou começar do zero. Vou começar desde o primeiro e tal. E tô fazendo isso e tal, eu queria fazer essa lista. Aí a gente tava conversando outro dia também sobre novela. Pô, e aí, que novela que você achou mais legal? Porque tem novela pra caramba, né? Eu tenho 31 anos, vou fazer 32 agora em março. Então assim, já assisti muita novela nessa vida. Sei que muita gente que tá ouvindo o Terça Nobre que curte novela também. Tem gente que gosta, tem gente que não. Mas tem bastante novela que marcou nossa vida, né? E aí a gente vai assistindo novela pra caramba. Tem série, tem futebol que voltou à força total. Inclusive, comecei falando sobre isso aqui, a expectativa da final da Libertadores no sábado. E a gente tem muita informação. Então assim, você tem série pra caramba pra assistir das novas, as atuais. Aí você tem séries antigas que é legal, que te dá uma nostalgia, que elas estão sendo colocadas nas nossas plataformas. Você tem filmes da época da sua infância, da sua adolescência, uns filmes de agora. Aí você tem sagas de filmes, né, que são, sei lá, 15 filmes em sequência, tipo Senhor dos Anéis, Star Wars. Aí tem da Marvel, que é uma linha do tempo gigantesca. Então assim, você tem bastante coisa. A gente tem música pra caramba pra ouvir, tem todos os aplicativos de música agora. Aí o YouTube vai, lança show inteirinho, lança live,
lança vários livros, agora com essa questão também né, no começo da pandemia, um ano atrás, eles liberaram muitos livros grátis em PDF pra gente poder baixar e ler, né, e-books, né, mas também tem livro baratinho que a gente consegue comprar, essas feiras de livros que tem nas estações de metrô, tipo R$10 o livro. Então assim, a gente tem muita coisa pra fazer. Ao mesmo tempo que a gente pensa que nossa, eu não tenho nada pra fazer, que né, às vezes tem gente que me manda mensagem e fala assim, nossa, tô com um tédio aqui. Aí eu fico pensando, caramba, né, mesmo tendo um monte de coisa pra fazer, às vezes as pessoas entram no tédio. Então assim, a gente não consegue ter um foco porque tem muita coisa. Então se você fala assim, eu quero assistir série, você tem um leque monstro de séries pra você assistir. E cada vez mais tem mais plataformas. Então tinha só o Netflix no começo, agora tem o Netflix, tem o Disney Plus, tem o da HBO, aí da HBO no Brasil vai ser da Warner, aí da Warner tem o Amazon Prime, aí tem o Globoplay, tem um monte, né? Eu não vou lembrar todos aqui, mas eu sei que tem bastante. Então assim, brincando, deve ter umas 3, 4 e com coisa boa, com bastante coisa legal. Só, por exemplo, na Netflix mesmo, a gente já pega um monte de filme. Se você pegar, assim, a melhor coisa que tem é você entrar na Netflix e já com o filme na cabeça. Não, eu vou entrar pra assistir o filme do Leandro Hassum que lançou. Beleza, vou assistir. Porque se você entrar naquela coisa de, deixa eu achar um filme legal pra eu assistir. Não, nessa brincadeirinha aí, você já ficou meia hora pesquisando o filme, porque assim, você vai vendo, puta, esse aqui é legal. Mas peraí, eu acho que tem um mais legal que esse. Aí sempre tem um filme que você quer, mas você acha que você pode encontrar um mais legal ainda. E aí nessa situação você já não tem um foco mais, você tá escolhendo, você começa a querer escolher outro, e você já passou meia hora e não decidiu exatamente o que você queria assistir. E assim serve para livro, para novela, para atividades. Então, que nem agora, começo de ano, dá um start nas pessoas de fazer caminhada, né? Vou caminhar porque eu preciso emagrecer, projeto verão, que nem o meu projeto verão, ele começa agora, então é projeto verão 2023, mais ou menos, que eu acho que até lá, quem sabe eu consigo emagrecer. Mas é isso, começo de ano dá a gente tem um certo fôlego, a gente recarrega as energias, as baterias, fala, não, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou começar a faculdade, esse ano eu vou começar um curso, tal. Aí você começa aquele começo de ano bacana, aí dá uma semana, 2, aí chega agora, a gente já tá aí no dia 25 de janeiro, aí já baixou um pouco aquela adrenalina de virada de ano. Isso acontece muito comigo, eu tô falando exatamente por experiência própria. E aí dá aquela baixada na adrenalina e eu começo a pensar, poxa, mas espera aí, eu preciso caminhar. Só que hoje também eu preciso gravar o Terça Nobre. Só que hoje também eu preciso resolver um problema de um amigo que tá me pedindo ajuda de não sei do que. Eu preciso fazer um trabalhinho ali pra eu ganhar um dinheiro ali. Então começa a vir um monte de coisa de uma vez, e se eu não me organizar, eu perco o foco. Então eu preciso sempre me organizar para que eu tenha foco. E parece besteira, que nem eu falo essa questão da Netflix. Alguém tá ouvindo o nosso programa e fala, mas poxa, você tá falando de Netflix, tá falando de streaming que a gente demora para escolher. Mas pensa bem o tanto de tempo que a gente perde fazendo isso. Às vezes você pode estar ouvindo e falar, poxa, mas nada a ver, isso aí que você tá falando da Netflix é uma coisa simples. Mas pensa bem, se a gente para pensar assim, friamente sobre isso, às vezes é coisa que a gente está fazendo sempre, e a gente está repetindo isso, e isso reflete no resto das nossas escolhas também, entendeu? Por exemplo, assim, eu tô sempre sem esse foco, porque assim, eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma faculdade, eu quero emagrecer, eu quero trabalhar, eu quero fazer um podcast, eu quero organizar os meus livros, eu quero mudar o desenho do meu quarto, eu quero pintar minha casa. Então assim, eu tenho várias coisas, várias possibilidades. Mas nesse meio tempo, se alguma coisa acontece e der errado, pode ser que todas as outras coisas travem. Então, por exemplo, nessa pandemia mesmo, eu vi muita gente falar, eu vi isso na internet também, memes, e alguns amigos também, que nem tinha um meme da faculdade que falava assim, nossa, queria estar na faculdade agora reclamando da faculdade, porque era assim mesmo, né? Na faculdade, eu comecei a fazer faculdade bem no comecinho de 2020, e a gente tá ali, sempre tem alguma coisinha que a gente corneta, né? Poxa, não sei o que, fala de algum aluno, fala de alguma coisa, e, né, pros amigos, e aí esse meme faz sentido, né? Pô, queria estar na faculdade agora reclamando da faculdade, porque a gente saiu daquele clima, daquele ambiente, então começa a fazer falta. E eu vi muita gente falando disso, assim, de estar em casa na pandemia
tá parado, né? Muita gente teve que fazer home office e tal, e pensar assim, poxa, não, agora que eu tenho tempo, eu vou começar a fazer mais coisas, vou começar a fazer isso. Só que aí a pessoa olha e não consegue sair do lugar. Eu já falei isso aqui nos primeiros podcasts também, há quase um ano atrás, que era quando estava estourando tudo isso, e volto a falar agora, por isso, porque assim, teve muita gente que precisou ficar em casa por causa do home office, teve aquele primeiro lockdown da galera ficar tudo em casa, e hoje assim, pelo que eu vejo, né, eu acho que dificilmente vai ter outro desse, porque as pessoas elas já se adaptaram ao jeito que é a situação com pandemia, sai com máscara, trabalha mesmo assim, tenta se proteger, mas assim, mesmo que tenha voltado para a zona vermelha, para a fase vermelha, eu acho que dificilmente vai conseguir prender as pessoas de novo em casa, porque as pessoas já se adaptaram, as pessoas precisam trabalhar, precisam estudar, várias outras coisas, então eu não julgo nenhum dos lados, eu entendo tudo que precisa ser feito, mas eu vejo que dificilmente vai ser daquele jeito de novo, que fica todo mundo preso em casa. Mas quando estava todo mundo preso em casa, mesmo quando você tinha tempo para fazer as outras coisas, você não conseguia fazer. Por quê? Porque essa questão do foco. E é muito difícil, às vezes quando a gente tá numa vibe devagar, tá numa vibe triste, tá numa vibe desanimada, é muito difícil a gente sair dela. Eu falo porque isso acontece muito comigo. Às vezes eu tô ali animadão, tipo assim, numa segunda-feira que eu gravo, né, o podcast, aí eu falo, vou gravar o podcast hoje. Aí às vezes eu tô devagar, aí eu coloco umas músicas animadonas, assim, pra me dar aquele up, né. Hoje eu tava ouvindo aquela música do Black Eyed Peas, né, Don't Stop the Party. Eu até queria colocar aqui no programa, mas aí o YouTube derruba, né, não dá. O YouTube derruba, então eu não consigo colocar, mas eu queria começar o programa com ela. Né, quem sabe depois que eu tiver, assim, com bastante coisa e der pra eu colocar a música, sem o YouTube bloquear, eu coloco. Mas é assim, às vezes eu faço isso, eu coloco umas músicas bem animadonas mesmo pra me contagiar. E isso ajuda, nem sempre, tem dia que não vai, tem dia que mesmo com música animada o desânimo é tão forte que não vai. Mas tem dia que funciona. Então eu pego lá e coloco aquela música bem animadona, bem pra cima mesmo, aí começa a me dar vontade de fazer alguma coisa, de melhorar, de tentar sair daquilo. E assim, as minhas ideias, elas vêm muito no banho também. Às vezes estou tomando banho e começa a explodir de ideias na minha cabeça. Começo a pensar, nossa, queria fazer um projeto, não sei o que nem esses dias, tipo, num domingo à noite, 9 horas da noite, minha cabeça começou a funcionar bem pra caramba, assim, comecei a pensar em um monte de projeto, um monte de coisa legal. Aí eu mandei mensagem pra alguns amigos pra ver se eles poderiam entrar naquela ideia comigo, mas aí, né, a pessoa já fica assim, pô, mas peraí, né, o cara tá falando comigo domingo à noite, não sei o que. Aí tem uns que vêm dar um banho de água fria na gente, porque não entra na mesma vibe. E tudo bem também, porque cada um tem seu ritmo. Eu não posso querer que as pessoas entrem nas minhas loucuras num domingo à noite. Mas entende isso? Tipo, às vezes eu acordo e de manhã eu tô devagar ainda, sabe? Eu acordo cedo e de repente eu não consigo funcionar, minha cabeça tá meio estressada, e aí eu fico pensando, poxa, caramba, isso e aquilo, e de um olhar pessimista para as coisas. E aí vai ficando um pouco mais tarde, de repente começa a funcionar. Então assim, cada pessoa tem um ritmo. E aí você que está ouvindo a gente, você precisa entender o seu ritmo também. Saber o que te faz animar e o que te faz desanimar. Então começa a olhar isso, começa a olhar assim, poxa, como que eu posso fazer para eu focar nisso aqui? Por exemplo, esse ano aqui, 2021, eu quero emagrecer, quero voltar para a faculdade, quero ler livros. Então assim, acho que a primeira coisa é você pensar o que você pode fazer para emagrecer. Dá para você mexer na sua alimentação? Dá para você caminhar todo dia, meia hora, 1 hora? Dá. Beleza. Não dá? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou mexer na minha alimentação. Eu quero mexer sozinho? Vou numa nutricionista. Melhor ir numa nutricionista, e aí você consegue ter uma noção do que você pode, o que você não pode comer. Mas tem gente que não tem condições. Então o que você faz? Você faz aquelas dietinhas simples, que todo mundo faz, que é cortar bastante coisa com açúcar, evitar refrigerante, evitar comer muito tarde, esse tipo de coisa, coisas simples que todo mundo pode fazer, que não exige muito esforço, que não exige muito dinheiro, e aí dá pra você fazer. Então assim, livro, vou ler livro, mas tem livro que é chato, é difícil de entender. Então assim, vai numa literatura mais fácil, vai numa literatura juvenil, vai no livro que você sabe que é uma zona de conforto pra você, que você gosta, ou então um livro que você já leu. Eu retomei o meu hábito de leitura assim, lendo livros que eu já tinha lido. E mesmo que assim, é uma zona de conforto, você saber o final do livro, você saber como que é aquela linguagem, é legal, porque aí você começa a exercitar de novo a sua leitura. E aí depois você começa a sentir, o seu próprio corpo te dá esse desafio.
Você começa a sentir vontade de ler outras coisas. Bom, eu quero ler outra coisa agora. Eu quero ler uma coisa mais elaborada. Eu quero ler um negócio mais difícil. Eu quero ler um negócio que vai quebrar minha cabeça. E aí você começa a desenvolver vontade de ler um negócio maior, de ler um texto mais difícil para você tentar interpretar. Então é uma maneira que a gente encontra de forçar também a nossa mente. E isso é muito legal. Então é tentar encontrar maneiras de manter o foco. Por mais que a gente tenha várias distrações para tirar a gente do foco, a gente precisa tentar organizar isso. Parece besta, mas então faz uma listinha. Uma vez numa rádio que eu trabalhava, teve um comunicador que falou isso, escreve os objetivos que você tem num papel. Quais são os meus objetivos para 2021? Aí você escreve tudo, quais são os objetivos que você tem. Então você vai ao longo do tempo, ao longo dos anos, ou do ano passando, você saber o que você está atingindo, o que você não está atingindo. Então, para o foco é a mesma coisa. Então assim, o que eu preciso fazer? Esse ano eu quero emagrecer, quero estudar e quero voltar a ler livros. Então assim, primeiro é isso, a gente, vou tentar acordar cedo todo dia para eu encaminhar. Então, marcar, preciso caminhar todo dia, ler tal hora, ler livro, tal hora, estudar, fazer uma leitura de estudos na internet. Aí você dedica um tempinho pra você entrar na rede social, você dedica um tempo pra você assistir uma série, e aí você focar naquela série. Você escolheu aquela série, beleza, então você vai naquela série até o final. Não fica trocando, não fica pegando várias ao mesmo tempo. Por quê? Porque aí você desfoca de novo. Por isso que eu tô falando, é coisa besta, mas assim, é do exemplo simples que a gente começa a usar ele para os exemplos maiores da vida. Então assim, a gente começa a tentar fazer isso, a tentar manter o foco em tudo. Então assim, se o foco esse ano é emagrecer, então beleza, vou me esforçar para emagrecer. O foco esse ano é fazer meu relacionamento ser maravilhoso, eu vou fazer de tudo para o meu relacionamento melhorar, para que aquela pessoa continue comigo, vou fazer tudo certinho, tudo que eu errei no ano passado com aquela pessoa, eu não vou errar esse ano, tudo que eu fiz que magoei não vou fazer mais, tipo isso, a gente tentar fazer diferente. Eu lembro que teve um ano que muitas pessoas falavam que eu reclamava demais, né? Eu sei que eu tenho esse problema, mas ultimamente eu acho que eu tô reclamando menos. E aí muita gente fala, reclama. Eu pensei, eu preciso parar de reclamar. E foi uma das promessas de virada de ano que eu fiz. Falei, esse ano eu vou reclamar menos. E eu sei que eu reclamei menos, porque eu me policiei. Claro, talvez eu tenha gente que não reparou, mas eu reparei isso em mim. Eu sei que eu melhorei nesse sentido. Então, assim, se outras pessoas não repararam e não me falaram nada, tudo bem, mas pelo menos aquela vez que elas falaram que eu deveria parar um pouco, me serviu de lição e eu entendi que eu precisava ser menos. E eu sei que eu fui menos em alguns momentos. E cada vez mais eu preciso melhorar isso. Então toda vez que eu começo a ser aquele Euri antigo, eu falo, peraí, eu tô mudando aqui, então eu vou tentar mudar. Lógico que tem muita coisa que é difícil a gente mudar, tá impregnado na nossa raiz, tá impregnado no nosso jeito que a gente foi criado, na nossa cultura. É difícil, cara. Às vezes é tão natural que tá acontecendo alguma coisa e é natural você reclamar, sabe? Tipo, do nada, já dá um xingo e já reclama. E se eu percebo que faz mal pra mim, então eu mesmo preciso fazer diferente. E não é pra agradar ninguém, é pra mim mesmo. Porque assim, automaticamente, eu sendo uma pessoa diferente nesse sentido, eu talvez seja mais agradável pra outras pessoas. E talvez elas não queiram se afastar de mim, talvez elas não queiram falar na minha cara que eu sou aquilo, porque assim, é muito duro a gente ouvir isso das pessoas, mas tudo bem, faz parte, tem gente que é sincera até demais e fala, e às vezes é bom você ouvir isso pra você tentar melhorar, nem sempre é bom, né, machucar as pessoas assim. Precisa tomar cuidado também com certas coisas que a gente fala pras pessoas, mas assim, quando chega esse ponto de outra pessoa vir e falar, olha, isso que você faz é muito chato, isso que você faz é muito ruim, por isso que as pessoas estão se afastando de você. Então é um sinal de alerta gigantesco que liga dentro da sua cabeça que você precisa melhorar urgente, porque senão as pessoas não vão mais querer ficar perto de você. E isso é ruim, né? Família, amigos, trabalho. Então imagina você ser o cara chato do trabalho, imagina você ser a mina chata do trabalho. Então assim, a gente tem que tentar não ser essas pessoas. E eu vi também na internet essa semana uma mensagem também falando sobre não, né? A gente precisa aprender a dizer não mesmo, e eu tenho essa dificuldade também. Eu já falei isso aqui em outros programas. Às vezes as pessoas chamam a gente pra determinados lugares, determinadas festas, ou o rolê, ou casa de alguém, aí você fala, mas eu não quero ir, e as pessoas insistem, não, mas vai sim, é bom você sair um pouco. Realmente, tem hora que a gente precisa sair, mas às vezes se eu não quero ir, se eu não tô afim, o certo era eu falar não, e às vezes eu não consigo. Então assim, eu vou tentar fazer isso diferente agora. Eu sei que tem gente que sofre com isso também, então assim, vamos fazer isso, vamos tentar falar não para as coisas que a gente não quer mesmo, entendeu? Porque
vai tal pessoa lá. E você vai num lugar pra agradar uma pessoa, só que lá tem gente que te desagrada. Então assim, você vai pra um lugar sem vontade de ir pra agradar outras pessoas. Por quê? Por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente tem que fazer as coisas pensando no que as outras pessoas vão pensar? Ou pensando assim, se eu não for, ele vai ficar com raiva de mim. Pô, se a pessoa é sua amiga, se ela gosta de você, mano, ela tem que entender, cara. Tipo assim, pô, as pessoas que são meus amigos que me chamam e se eu falo, não entendam, porque às vezes eu não quero ir mesmo. E não é porque eu não gosto de você, ou que eu tô com raiva de você, é porque eu só tô cansado, eu quero ficar em casa, eu quero assistir um filme, eu quero assistir um jogo, eu quero ficar quieto nas minhas coisas. E então as pessoas, elas precisam tentar respeitar esse espaço, e a gente também, quando alguém fala não pra gente, a gente tentar avaliar isso. Pô, se ele tá falando não, então tá bom, beleza, não vou ficar insistindo, não vou ficar achando ruim com a pessoa porque ela não foi. Então assim, a gente precisa saber dizer não, eu preciso saber dizer não, também preciso focar nisso, a fazer coisas que eu quero fazer. Se eu não quiser fazer, eu não vou fazer. Então daqui pra frente eu vou ser assim, eu vou tentar fazer as coisas que eu tô a fim de fazer, e parar de ter dó, né? Porque assim, às vezes muitas vezes eu tenho dó de dizer não, eu fico mal. E, porra, muitas vezes tem gente que não tem a menor cerimônia em dizer não, e elas não estão erradas. Porque elas estão dando controle na vida delas, elas estão dando foco na vida delas. Então, assim, se ela falou não, ela tem o motivo dela. E a gente não tem que ter raiva porque a pessoa falou não, porque todo mundo tem seus motivos. Tem gente que não vai falar nada por dó, tem gente que vai fazer por dó, então assim, é melhor não fazer, é melhor fazer porque quer fazer, ou então falar, olha, não posso. E a gente precisa respeitar isso, e eu também vou tentar fazer isso daqui pra frente, a saber tesourar certas coisas, porque eu fico estressado com um monte de coisa nada a ver, porque muitas vezes eu não consigo dizer não. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, eu vou chamar quem agora? Eu vou chamar o Tio Chicória, ele que domina aqui o Terça Nobre. Na verdade, o nosso programa devia se chamar Tio Chicória Show, pra ele já apresentar o programa direto, já resolver tudo sozinho, porque ele domina tudo aqui. Então vem pra cá, Tio Chicória, vem trazer os seus ensinamentos aqui pro nosso programa Pergunte ao Tio Chicória. Porra, gente, tudo bom com você, gente? Porra, que saudade que eu tava, gente. O que tá acontecendo com esse menino que ele não quer fazer podcast toda semana? O pessoal fica cobrando a gente. O pessoal me vê na rua e fala, porra, Tio Chicória, por que você não tá fazendo o programa? Porra, as criançadas querem entrar na piscina de madrugada em Mariporã, Tio Chicória não aguenta, velho. Tio Chicória fica gripado, fica doente, né, gente? Pelo amor de Deus, e acha ruim. O pessoal vem na rua e fala, porra, Tio Chicória, você não tá gravando, o que tá acontecendo? Eu tô gravando, gente. Às vezes um menino que não me põe no ar aí, fica enrolando também. Esse negócio de foco também é difícil, porque assim, eu uso aqueles óculos de lente bifocal, que a lente, você, ó, se tampa o lado esquerdo, o lado direito não enxerga, e aí eu fui fazer uma vez o exame de vista, aí o médico falava, que letra que é essa aqui? Era E, eu entendia F, era F, eu entendia L, e aí falava, põe a lente bifocal, foca ali, foca aqui, porra, isso pra mim que é foco, você olha aquele negócio da letra do oculista, e aí você foca a tua vida ali no olho. Sem óculos não consegue enxergar nada. Eu não foco minha vida sem óculos, gente. Se tá querendo melhorar o foco da tua vida, você pega e aí você coloca um óculos de grau, que você vai ficar bem. Você já usa óculos, já cria vergonha na tua cara, melhora o grau desse óculos, aí você vai entender melhor, entendeu, gente? Vamos parar de graça, meu. Agora é o seguinte, ó, a gente vai com a perguntinha aqui, ó. Quem voltou com a gente, quem mandou mensagem pra gente aqui é o Dangelinho. Porra, Dangelinho, tá sumido, meu. O que tá acontecendo com você, Dangelinho, ó? Tá trabalhando muito, Belo? Olha, gente, é o seguinte, vou te falar uma coisa pra você, Angelinho. Tô passando bem, tá? Você vai entender. E um grande abraço, ó. A gente vai ler a pergunta dele, ele mandou aqui pra mim, ó. Ele mandou assim. Tio Chicória, você viu que na Globo tá passando o The Voice Mais? E por que você não se inscreveu? Tá com medo de quebrar a tela das televisão? Ó, Dangelinho, primeiramente, tava com saudade de você, agora já não tô mais, tô querendo dar uma chinelada na tua cara, que de novo eu acho que você deve ter um saco de patati patatá enfiado nos bolsos da tua calça, da tua mochila, né, gente? Porra, que The Voice Mais, porra, quando eu era adolescente, na minha época, a gente cantava aqueles programas que passavam na TV Record, eu fui muito lá, Tio Alírio, porra, tocava direto com o Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Eu toquei na Jovem Guarda, Jovens Tardes de Domingo, né? Pessoal da velha guarda, Jovem Guarda. E aquilo sim era um programa de calouro, né, gente? Que a gente tocava com o Gilberto Gil, aquelas puta calça de boca de sino, calça apertada, gente. Porra, que bonito.
Agora que você vem com esse negócio de The Voice mais aí, tudo marmelada da Globo, gente. É tudo amigo do pessoal da Globo ali, a mãe da Alexandre Pires. Porra, gente, não dá, né? Eu não vou poder participar. Você imagina que eu chegasse com essa cara lá de Tio Chico? Eu ia ficar chateado, porque primeiro que não era o Thiago Life que tava lá, aquele outro cara lá que é o da malhação antiga lá, o Pocotó. Porra, gente, não ia ter graça, gente. Agora falar pra você, D'Angelinho, ó, eu canto muito bem, queridão. Qualquer dia você pode marcar comigo. A gente vai lá naquele karaokê da Liberdade que já teve até declaração de amor, gente. E aí você vai ficar sabendo que eu vou cantar bem pra você. Eu vou cantar uma canção bacana, meu. Aquela canção que o Primo Gentili colocava. Você vai saber que quem tem amigo tem tudo. Eu vou cantar ao vivo pra você, D'Angelinho. Grande beijo pra todo mundo. Eu não tô com medo da vacina, não. Tô esperando, tá, gente? Chama o tio Chicória pra vacinar. Grande beijo. Boa, tio Chicória. É isso aí. O tio Chicória sempre brigando comigo. Tio Chicória, não teve terça nobre, tio Chicória. Como é que eu ia chamar você pra gravar se não teve? Me explica isso. Não teve terça nobre aqui, então não tinha como chamar o tio Chicória. E, inclusive, pra galera que gosta do tio Chicória, tivemos aí uma participação especialíssima lá no programa do nosso amigo Vitor Zeni, no canal Kryptonita Oficial. Você que gosta aqui do Terça Nobre já tá acostumado, né, assim pra gente falar do Kryptonita. Ele teve um episódio especial lá do Kiss Geek, né, Kiss Geek especial de verão. E teve aí, né, uma disputa entre tio Chicória e Scooby-Doo e Salsicha, Euri Benevento e Danilo Gentili, todo mundo. E o tio Chicória lá, muito louco, bravo, dando torta na cara, levando torta na cara. Então, gente, ó, tá sensacional. Então você entra lá no canal do nosso amigo Vitor Zeni, Kryptonita Oficial, é youtube.com/Kryptonita, com K. Aí você consegue procurar lá o vídeo Quiz Geek especial de verão, que tem lá o tio Chicória, tem o Euri Benevento. Agora, como ele fez essa mágica de conseguir deixar a gente junto, porque o tio Chicória, ele não gosta muito de onde eu vou, né? Eu saio, ele entra, e aí fica toda essa treta, e ele mandou eu me focar. Tá certo, tio Chicória, a lente do meu óculos eu já tô precisando trocar mesmo, porque ela tá um pouco arranhada. E aí, quem sabe, melhora um pouquinho esse grau, eu começo a enxergar mais ainda, melhora a visão. Então pode deixar que eu vou dar uma olhada no meu óculos também, tio Chicória. Obrigado pelas dicas aí. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre. Olha só que saudade de falar momento aquele abraço, bastante coisa. É mesmo, né? Vamos voltar a fazer o momento aquele abraço, produção? Eu tô com saudadinha de ficar mandando abraço pra galera. Dá saudade. Quem sabe no próximo episódio tem aquele abraço, momento aquele abraço. Mas não é momento aquele abraço. É pra falar sobre o tema do nosso programa. Hoje a gente falou sobre foco. O que fazer quando perdemos o foco? E semana passada a gente falou sobre objetivo. Sim, são coisas que parecem iguais, que parecem a mesma coisa, mas tem diferença, né, em objetivo e foco, e então a gente precisa focar no objetivo. Olha só que legal. Então, pra você que gostou do nosso programa de hoje e quer pegar o ganchinho também da semana passada, teve aí do episódio passado, no caso do episódio número 4 da segunda temporada do Terça Nobre, é só você pesquisar lá no meu canal youtube.com/euribenevento ou então no Spotify. Spotify tem todos os episódios, olha só que delícia. Já estamos aí no episódio 5 da segunda temporada, tem episódio pra caramba pra você assistir. Então, assim, dá pra você ouvir desde o primeiro, lá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast. Se tiver muito difícil pra você achar no Spotify, no Google Podcast, vai lá no YouTube. Então, youtube.com/euribenevento, tem lá uma pasta, tem uma playlist com todos os episódios do Terça Nobre. Olha só que legal, então tá facinho pra você. Você pode ouvir todos os episódios e você pode opinar, você pode falar, olha, gostei, não gostei, manda uma mensagem, comenta lá no YouTube, olha só que legal. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve então, galera. Se inscreve lá, youtube.com/euribenevento. O objetivo é chegar a 1000 inscritos. Sempre que sair um videozinho novo, dá um joinha, dá aquela força pra nós. Tô colocando lá os cortes do Terça Nobre, eu coloquei trechos do Terça Nobre. Então, assim, pra você que tá ouvindo o nosso programa e gosta, dá aquela forcinha lá pra mim, beleza? E também tô lá nas redes sociais, @euribenevento, no Facebook, no Instagram, @euripsilonbenevento, no Twitter também. Então manda sua mensagem, manda seu inbox, troca uma ideia, dá sua sugestão aqui pro nosso Terça Nobríssima, galera. E o nosso Terça Nobre vai chegando ao final. Agradeço a todo mundo que toda semana curte com a gente, que tá curtindo os episódios lá no Instagram também. Olha só que legal, eu tô colocando no IGTV do Instagram alguns trechos do Terça Nobre. E tem uma galera que não ouvia o programa e tá chegando por lá, pelo Instagram. Falou, pô, que legal, pô, não sabia que você tinha um podcast. Então, assim, essa semana veio bastante gente através do Instagram também. Então, agradecer essa galera que tá curtindo pelo Instagram também, @euribenevento. Então, assim,
Muito obrigado a todo mundo que veio até aqui. O nosso programa é sempre assim pra trocar ideia, pra gente se identificar nos assuntos. Tem muita gente que vem falar comigo sobre isso depois. Fala, nossa, Eli, você falou essa semana sobre tal coisa, aí a gente desenrola uma ideia. Então, se você que tá ouvindo o programa e tem algum tema que eu não falei, dá um salve pra mim, fala, pô, por que você não fala de tal coisa? Então eu vou ver se eu consigo falar e falo com o maior prazer. Então eu sempre aguardo aí a sua sugestão, os seus comentários sobre o podcast Terça Nobre. Beleza, galera? Então é isso. Se você puder se inscrever no canal, dá aquela força. youtube.com/euribenevento. Tô em todas as redes sociais. O nosso programa tá no Anchor, tá no Spotify, tá no Google Podcast. Então espalha para seus amigos. Quando sair o episódio, pega o link e manda lá no WhatsApp pros seus amigos também. Fala, escuta esse podcast aqui, mó legal, mano. Dá uma força que um dia a gente chega lá. O canal, o objetivo agora é 1000 inscritos, mas com certeza, quem sabe, se Deus quiser, um dia a gente esteja com milhões de inscritos e que a nossa mensagem, a nossa voz chega para muito mais gente. Beleza, galera? Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tamo junto. Terça Nobre.